Tá em crise? Chama o Internacional. Freguesia tá mantida. Eu falei no nosso pré-jogo que o Inter era o adversário ideal para esse momento. É claro que agora, brincadeiras à parte, é muito mais fácil falar. Mas, enfim, o Fluminense teve mais uma noite. Tivemos mais uma noite especial contra o Internacional no Maracanã. Nas redes sociais, o Fluminense aproveitou para dar aquela tripudiada. E mais uma vez, Fabiano Baldasso nos brindou com um momento especial. E eu vou colocar esse trecho aqui, mas independentemente de qualquer coisa, é um profissional, é um jornalista, hoje é o maior canal disparado lá de cobertura do Internacional, que eu admiro muito, inclusive, enquanto profissional, né? Tem uma referência mesmo, inclusive a cobertura que a gente faz no Jornada é muito inspirada no que ele faz lá também no canal do Baldasso. Mas a gente sabe que também ele é um grande personagem e volta e meia acaba viralizando coisas um tanto quanto engraçadas do Baldasso. E ontem não foi diferente. O Fluminense estava... Não é que estava mal no segundo tempo, mas o segundo tempo estava ali, né? Teve antes do gol, estava um tanto quanto... O Inter fez as mudanças no intervalo, o Ramon Dias, e voltou um pouquinho melhor. E eis que o Baldasso mandou essa aqui. Lateral para o Fluminense, Baldasso. Eu vou dizer uma frase e vou sair correndo, tá? O Inter tá melhor que o Fluminense no segundo tempo. Opa! Isso, ajeitou o técnico Ramon Dias, ajeitou o Internacional, Lédio. Nessa formação. Porto Alegre, bola dominada aqui pelo... Aí repara ali que adiantou um pouquinho, 1 minuto e pouquinho, mais ou menos. Serna pelo lado direito para cima da marcação do Vitinho. Colocou no John Kennedy, bola na área, Samuel Xavier bateu! E é gol da equipe do Fluminense, Samuel Xavier com a perna canhota. Internacional melhor no segundo tempo de partida, surgiu oportunidade, o lateral da equipe do Fluminense. O ataque não estava conseguindo. Samuel Xavier bateu com a perna esquerda, não alcançou desta vez o Ivan. Aberto o placar no Maracanã aos 16 do segundo tempo, Jairo. É o Samuel Xavier. Eis que o Baldasso protagonizou mais uma grande... Depois no pós-jogo lá ele estava desesperado, ficou enlouquecido com essa derrota, com a postura do Inter. Uma sensação parecida com a que a gente teve depois do clássico ali contra o Vasco. A revolta dele, principalmente com o primeiro tempo muito ruim que teve ali o Internacional. E aí, já sabe, né? É aquele desabafo que realmente todo mundo faz diante de um jogo muito ruim. O Fluminense também aproveitou para tirar uma onda com o Internacional. Até o GE fez essa matéria aqui, ó, pegando o corte lá no Twitter. Pai ama, pai cuida. E aqui mais uma noite especial contra o Internacional. Caraca, eu falei a mesma coisa e eu não tinha visto essa parte aqui. Só tinha visto o pai ama, pai cuida. Mais uma noite especial contra o Internacional no Maracanã. Faz parte, zoeira sadia, brincadeira do futebol. E é isso, assim como eu faço com todo respeito. E assim como a gente viraliza também em outros canais, como viralizamos aí em vários canais aí depois da derrota pro Vasco, da forma como foi, faz parte, desde que seja com respeito. Mas é impressionante, o do Baldasso lembrou, eles querem os pênaltis! Eles querem os pênaltis! Quem aí lembra disso? E teve a coletiva também, vou colocar aqui um trecho da coletiva, do Ramon Dias. O próprio Ramon Dias falando que o Fluminense merecia ter vencido de muito mais no Maracanã. No, lo que sí puedo decir que me parece que este es el único partido donde nos superaron. Donde nos Ele fala, foi a única partida em que realmente nos superaram. Superaron y claramente. En el primer tiempo creo que ellos merecían por ahí ir ganando por más, ya en los primeros minutos, al inicio no tuvimos, creo que lo vi al equipo no recuperado físicamente. Está bien que tuvimos una semana de 3 partidos seguidos, veníamos, no son excusas, pero es muy duro, es muy difícil jugar 3 partidos en una semana y en las condiciones que estamos. Tuvimos 2 o 3 bajas que son importantes, pero no es excusa, nos superaron bien. Después el equipo se pudo recuperar muy poquitito, tuvimos una ocasión ahí para hacer el gol y no lo pudimos hacer. E aí depois o Emiliano Dias falou que foi
provavelmente o pior, provavelmente não, foi o pior primeiro tempo que o Inter teve sob o comando. Mas para o torcedor do Inter... Sí, acho que el primer tiempo fue una de las peores actuaciones que nos, de que estamos aquí estos 30 días, hicimos. No ir al torcedor nunca le prometimos nada, del primer día que a gente llegó. Eso quiero aclarar porque nós falamos que estamos en un time grande y tener la obligación de ganhar todos los jogos que você joga. E é isso. Eles, depois o Ramon também falou ali ele tem mais ou menos 30 dias, é mais ou menos o tempo de trabalho do Zubeldia ali também, né? Muito pouco tempo que eles tiveram até agora, até o momento, para trabalhar esse time do Internacional, e eles falaram que o primeiro tempo foi muito ruim, o time até melhorou no segundo tempo, mas não foi o suficiente. Ainda bem, porque ficou realmente barato, né? O Fluminense era para poderia ter goleado o Internacional tranquilamente, foi muito superior. E eu até já ressaltei isso no vídeo de ontem à noite ainda no Maracanã, né? Foi um jogo contra um time que também está abaixo. Os dois grandes jogos do Fluminense, que a gente pode colocar assim, até agora com o Zubeldia, foram contra times que estão muito mal no campeonato. Isso é um fato. Atlético Mineiro e Internacional são dois times que estão ameaçados pelo rebaixamento. É porque a galera de baixo não está, assim, acorda, dorme. Mas são dois times que estão muito mal. Obviamente que isso não tira o mérito de uma boa atuação, mas há de se considerar que também pode não ser um acaso, né? Tanto o Inter quanto o Atlético Mineiro, eles fizeram um jogo muito ruim no Maracanã. Mas é o que eu falo. Você pega um time que está mal, que está jogando mal, tem que ganhar. O que não pode é perder pontos como perdeu para o Sport e para tantas outras equipes que eu também já citei isso aqui ontem. O que você tem que fazer tem que ganhar de quem está pior do que você. E aí tentar competir e pontuar contra quem está melhor. O campeonato é esse. Se o Fluminense conseguir fazer isso até o final, provavelmente vai conseguir essa vaga na Libertadores. Que não dá para ficar perdendo pontos para quem está pior do que você. Principalmente em casa, que é o caso do Ceará na próxima quarta-feira. Antes de ir para a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, faltou destacar isso aqui. Um dirigente do Internacional, eu recebi essas fotos aqui de um jornalista lá de Porto Alegre. Um dirigente do Internacional mandou isso aqui para ele. Eles estão hospedados em Porto Alegre, meu Deus. Ou em Copacabana estavam. E aí ele desceu, foi numa banca de jornal e tirou essas fotos aqui dos jornais aqui do Rio de Janeiro. Flusão de Canóbio recebe freguês para voltar a sorrir. Encontro de boas lembranças para voltar a vencer. É crise, chama o Inter. Isso aqui ficou na minha cabeça, por isso que eu abri o vídeo dessa forma. E aí esse dirigente do Inter pegou essas fotos e levou para o vestiário para motivar os jogadores do Internacional. Mas parece que não deu muito certo. Até o Baldassi, na análise dele, falou: nem fazendo isso, pegando essas fotos, levando para esse cara esse motivo, já entra em campos mortos, derrotados. E realmente, para ver que isso nem sempre, enfim, faz diferença no futebol. Mas é um detalhe curioso que tentaram usar isso como uma forma de motivar os jogadores do Internacional. Que, na verdade, é verdade, né? O freguês e a freguesia está aprovada aí mais uma vez. Que siga assim, Internacional. E no Beira-Rio é sempre muito bom, aqui também é muito bom, que sigamos assim, tá? E aí, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, vou colocar na tela para vocês aí. Bom, olhando para a tabela, a gente vê uma rodada que está se desenhando muito positiva e hoje é dia de secar muito o Botafogo. Porque o Fluminense tem um jogo a menos, né? Vai enfrentar o Ceará agora. O Fluminense pode ultrapassar o Botafogo. Se o Botafogo perder para o Santos. É difícil, é o Botafogo em casa contra o Santos. Mas, meu amigo, quem sabe? E aí poderia ficar, além disso, a 2 pontos ali do Bahia, já entrando no G6 no meio de semana. O Fluminense poderia entrar no G6. Se o Botafogo tropeça, o Fluminense ganha o Ceará. A vitória do São Paulo não é boa, mas o adversário era o Bahia. Eu até falei, se o Fluminense ganhar, prefiro uma vitória do São Paulo do que uma vitória do Bahia. E deu certo. Essa rodada, por enquanto, tem Atlético Mineiro 1-0 no Ceará. O Atlético dá um alívio, né, com esse resultado. Chegou ali a 36 pontos, estava só com 33, estava muito ameaçado o Atlético, mas ganhou do Ceará. E aí o Vitória perde em casa para o Corinthians. O Corinthians está ali em 10º com 39 pontos. O Mirassol ganhou mais uma, cara. Eu tô falando isso aqui sem base nenhuma, tá? De outros times,
numa situação parecida, que fizeram grande campanha, talvez tenha, mas essa é uma das... Se o Mirassol continuar desse jeito aí, até o final do campeonato, é uma das maiores campanhas da história do brasileiro se a gente pegar a relação custo-benefício desse time. O que ele está conseguindo com o investimento que tem. Com os jogadores que tem, com os nomes que tem. É um negócio absurdo. Gente, o Mirassol está, neste momento, a 6 pontos do líder. De times milionários como Palmeiras e Flamengo. É um negócio muito absurdo isso aqui. Ah, tudo bem, eles jogaram só essa competição, Campeonato Brasileiro, não tinham outras competições. Ok. Mas ainda assim, cara, é muito absurdo esse campeonato do Mirassol. E ganharam mais uma. E foram lá e ganharam do Lanterna, que é o que você tem que fazer. E aí esse resultado, que resultado maravilhoso, que coisa linda esse resultado aqui, essa vitória do Fortaleza, hein? Que coisa espetacular. Eu realmente não contava. Não estava esperando por ela. Que bom que ela veio agora, é o Palmeiras fazer a sua parte e ganhar o Cruzeiro. E teve o 2-0 aí no Bahia, e aí os outros jogos não interessam diretamente ali o Fluminense neste momento, a não ser o Vasco, na verdade interessa sim. O Vasco perder para o Bragantino também seria interessantíssimo, seria ótimo, pelo menos um empatezinho, né? Para ficar ali com 40. Um empatezinho já estaria bom, porque o Fluminense ganhando o jogo a menos já abriria 7 pontos ali do Vasco, abriria... porque chegaria a 40 e o São Paulo quem estaria mais perto ali, né? Só que o Vasco vem num momento de ascensão, então seria muito interessante perder esse jogo, né? Vamos torcer amanhã para esses dois resultados, principalmente, claro, o Botafogo. Muito bem, agora eu vou trazer a palavra de Lúcio Acosta. O argentino falou depois do jogo, vou trazer aqui a zona mista do Lúcio. Tem a opção agora no YouTube, inclusive, de colocar dublado aí, tá? Tem a opção de você colocar dublado. Se você preferir, fica mais fácil para compreender, até dá para compreender. Isso aqui, infelizmente, não foi possível legendar nessa correria toda, mas de qualquer forma, eu vou deixar um pouco do Lúcio Acosta falando aqui para vocês. Ele falou que está muito feliz no Rio de Janeiro, está muito feliz no Fluminense, que estão sonhando com essa vaga na Libertadores, que querem muito essa vaga na Libertadores, e o Lúcio, mais uma vez, fez uma grande partida, tem sido o grande jogador desde que o Zubeldia chegou ao Fluminense. Então, vamos trazer um pouquinho da zona mista de Lúcio Acosta após a vitória de ontem. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sequência que o Fluminense teve aqui no Maracanã. Hoje, mais uma vitória. Teve a derrota no Clássico, mas o quanto isso influencia positivamente para vocês nessa luta pelo G6? Sabendo, é claro, que vocês ainda têm uma Copa do Brasil pela frente, mas o quanto essa sequência aqui no Maracanã, que vai se encerrar agora contra o Ceará na quarta-feira, foi importante para vocês criarem um pouquinho mais de gordura nesse Brasileirão. Obrigado. Boa noite, primeiro. Después, muy importante la victoria de hoy para la confianza del equipo. Venimos de una derrota contra el Clásico y es muy importante cerrar el partido que viene acá en el Maracaná contra Ceará y sumar otros 3 puntos para terminar esa seguidilla de partidos acá en casa. Y nada, como dije recién, la confianza de haber ganado hoy ha sido positivo el resultado de hoy para enfrentar los próximos partidos que nos tocan. Lúcio, boa noite. O Fluminense está em 2 frentes, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E um anseio muito forte da torcida é de voltar a disputar a Copa Libertadores no ano de 2026. A Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro, então tem esse anseio por conseguir essa vaga no Brasileirão, né? O Flávio falou dessa sequência aqui no Maracanã. Como é que tem sido a conversa de vocês em relação a isso? A se aproximar dessa zona da Libertadores e garantir a vaga logo pelo Brasileiro e jogar a Copa do Brasil depois sem essa pressão? Obrigado. Sí, la verdad que es un objetivo que lo tenemos muy claro. Tanto los torcedores como nosotros tenemos esa ilusión de estar en la Copa Libertadores el año que viene. Tenemos 2 oportunidades, una Copa de Brasil y otra en el Brasileirao. Estamos haciendo un gran trabajo, estamos sumando como el partido de hoy y como te dije recién, tenemos el objetivo muy claro y hoy ha sido un paso importante para ese objetivo. Muchas buenas noches. Zubeldia está a 7 partidas à frente do Fluminense e 4 vitórias. Como está sendo trabajar con él? Es un técnico muy intenso, que trabaja mucho, la verdad que estamos muy felices, nos da la confianza a todos para, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para poder afrontar cada juego. Y la verdad que vamos bien.
estamos trabajando muy bien en conjunto con el staff y estamos muy felices. Tudo bem, Acosta? Boa noite. Aqui é o Matheus Pita. Você chegou no Fluminense em agosto. Como tem sido a adaptação ao Brasil e como está a sua relação com o clube até aqui? No entendí. ¿Puede repetir? Buenas noches. Sí. Como sí. tem sido su relación con el Fluminense y con Brasil? La verdad que muy bien, me voy adaptando cada vez más a lo que es el fútbol brasilero, lo que es la ciudad, lo que es el país, Brasil, la cultura. Tengo que seguir practicando mi portugués para dar entrevistas, pero tengo un poco de vergüenza de hablarlo. Con los compañeros trato de hablar y todo, pero ahora tengo un poco de vergüenza enfrente de las cámaras. Pero la adaptación ha sido muy buena, muy rápido. Creo que la gente del club ha hecho un gran trabajo. Mis compañeros también me han recibido de la mejor manera y estoy muy feliz de estar acá y espero que sean muchos años más. Oi, Lúcio, aqui. Tudo bem? Jefferson, TV Globo. A gente vê que você, cada jogo, vai evoluindo, ficando uma peça mais importante para esse time do Fluminense, construindo as jogadas ali. Hoje o time jogou uma bela partida, criou muitas oportunidades. Nos 4 primeiros minutos foram 3 chances claras de gol, que a bola não entrou, e o jogo acabou ficando tenso desnecessariamente, né? A gente sabe que o Ganso está voltando aos treinos, é o jogador que disputaria a posição com você. Como é que você vê essa possibilidade de vocês dois juntos funcionarem nesse time para criarem as oportunidades e dar mais chances ao Fluminense fazer os gols que estão com dificuldade para sair, né? Sí, la verdad que hicimos un gran partido hoy. Podíamos haber hecho varios goles, haber jugado un poco, haber chutado más a largo también. De a poco, como dije recién, vamos agarrando más confianza y todo. El equipo se va conociendo mucho más con el técnico y todo lo que quiere. Seguimos trabajando muy bien. Y con respecto a Ganso, la verdad que sería un placer jugar con él. Es un genio, para mí es uno de mis ídolos. Y sería algo muy lindo compartir con él dentro de un campo. Creo que haríamos muchas cosas lindas, divertir a mucha gente y nada, también crear muchas situaciones más de las que estamos creando, porque es un gran jugador, un gran experimentado como es Ganso y nada, para mí sería, como dije recién, sería algo maravilloso, sería algo muy lindo para mí. Aqui, Lúcio. Boa noite, Marcos Eduardo, do canal Mestre na Área. Queria que você falasse um pouco sobre o técnico Zubeldia e a diferença do jogo do Vasco hoje contra esse jogo dessa vitória de hoje contra o Internacional. No início do jogo vocês entraram muito mais ligados. Obrigado. Sí, con respecto a la diferencia de juego, son otros rivales que plantean otro diferente juego. Vasco hizo un gran partido el juego pasado, donde fueron muy intensos, donde supieron aprovechar las situaciones de gol. Nosotros también contra Vasco tuvimos oportunidades, no la aprovechamos, después ellos hicieron el gol. Un poco con suerte, pero nada, dimos vuelta a la página rápido. Hoy nos tocaba otro equipo, otro rival que era un poco menos intenso, donde nosotros teníamos que ser mucho más intensos que ellos y atacar como lo hicimos hoy. Jugamos con confianza, jugamos dejando el partido lo que fue contra Vasco atrás y con el objetivo claro de lo que es los próximos partidos que vienen. Luis está haciendo un gran trabajo, todos los días trabajamos cada vez más para que nos puedan salir mejores las cosas y poder traer el resultado como fue el de hoy. Lúcio, aqui atrás. O teu posicionamento em campo, a tua posição no campo, tem nos chamado a atenção pela liberdade que você tem em conduzir a bola, mas a marcação já passou a ser um pouco mais pesada em cima de você. Antes você era uma novidade no futebol brasileiro. Você acha que agora já está bastante conhecido e a marcação ficou mais forte em relação ao teu posicionamento, ao seu trabalho, a liberdade que até então você tinha e agora o pessoal já conhece o seu futebol e está começando a não dar espaço? Sí. Obviamente al pasar los partidos van a poner más marca en mí, van a poner más jugadores alrededor mío a marcarme, pero eso implica que otro jugador pueda estar libre.
a crear espacio para otro jugador. También sé jugar a los espacios, correr atrás, a moverme dentro del campo, es lo que me pide Luis también, que no me quede posicionado solamente en una parte del campo. Y nada, es eso, es seguir trabajando día a día, saber que el rival cada vez va a venir más a pegar, a quitarme el balón, pero como te dije recién, eso implica que otro jugador esté libre, crear espacio para otros jugadores y seguir moviéndome dentro del campo, que me gusta correr para todos lados. Boa noite, Lúcio. Você chegou ao Fluminense e rapidamente conseguiu obter uma vaga de titular. Eu te pergunto, você já se sente totalmente adaptado aos companheiros, a um novo país, cidade, alimentação, língua e tudo mais? Ou você acha que ainda precisa de um pouco mais de adaptação e pode ainda crescer mais no seu futebol? Obviamente me siento bien, me siento adaptado en el club, en el día a día con mis compañeros, conociéndolos. Obviamente uno trata de aprender cada día cosas nuevas en cuanto a la cultura, en cuanto al país, en cuanto al fútbol. Pero me siento bien. Obviamente tengo que seguir trabajando y nada, creo que es eso. Creo que me siento muy adaptado ya. Se nota dentro del campo cada vez que me toca entrar. Y me siento muy feliz, como dije recién. Estoy muy feliz de estar en el lugar donde quiero estar. Crecer yo, no sé, el fútbol sí. Tá aí, portanto, o Lúcio, tomara que... Ele falou sobre o clima também, né? Que tá muito bom com o Zubeldia, tá todo mundo muito feliz, satisfeito. Já tenho escutado já há muito tempo relatos positivos em relação à conduta do Zubeldia, treinos, o dia a dia. Tomara que isso possa ser também demonstrado dentro de campo, com atuações com regularidade, né? Que é o que a gente espera, que é o que a gente precisa para chegar nessa vaga na Libertadores, para chegar no tão sonhado título dessa Copa do Brasil. Fechou? Ao longo do dia a gente volta, claro, com muito mais informações do Fluminense por aqui no canal do Lessa. Não saia sem deixar o seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, galera. Valeu!